Por que o cérebro ele não entende a palavra não? Hoje eu quero te explicar um dos maiores segredos da comunicação humana. O cérebro ele não entende a palavra não. Você sabia disso? Parece simples, mas é uma descoberta que ela muda completamente a forma como nós nos comunicamos com o outro e principalmente com as crianças. E eu vou te contar o porquê. Você já reparou que quando nós dizemos assim, não sobe nessa cadeira, ou então não grita, elas fazem exatamente ao contrário? Pois é, o problema não está na desobediência, mas sim está na forma como o cérebro ele processa a linguagem. E hoje eu vou te mostrar o porquê que isso acaba acontecendo e como mudar a maneira de você se comunicar para que as crianças e até mesmo os adultos eles entendam de verdade o que nós queremos dizer para eles. Então, para quem ainda não me conhece, olá, eu sou a Adriana Tarcha e aqui no canal eu falo sobre neurociência, aprendizagem e também sobre o comportamento humano e um pouquinho da parte financeira de um jeito bem leve, prático e aplicável para o seu dia a dia. E o meu propósito é te ajudar a entender o funcionamento do cérebro para poder melhorar a comunicação e as relações junto com o desenvolvimento, seja em casa, na escola e também na vida e no dia a dia, tá? E qual que é a ligação entre o cérebro e a palavra não? Vou te explicar agora no conteúdo. O nosso cérebro, ele é extremamente visual e concreto. Então, quando nós escutamos uma frase, ele cria imagens mentais para poder entender o que se precisa fazer. Mas aí existe um detalhe muito importante. O cérebro, ele não processa a negação primeiro, ele foca na ação principal. Por exemplo, quando eu digo assim, não pense em um elefante rosa. Não é para você pensar nesse elefante rosa. O que vem à sua cabeça? E não vale mentir, hein? Deixa aqui nos comentários o que você pensou. Então, exatamente, um elefante rosa. Então, primeiro, o cérebro, ele cria a imagem e depois ele tenta aplicar o não. Só que, no caso de uma criança, essa segunda parte, a da negação, ainda está em desenvolvimento. Então, é por isso que quando você diz não suba na cadeira, o cérebro dela ele vai registrar apenas suba na cadeira. E qual que é o resultado disso tudo? Ela vai subir na cadeira. Vou te dar um outro exemplo. Vamos pegar o comportamento infantil mesmo. Um pai ou uma mãe, ele diz assim, não joga água no chão. A criança, ela escuta, o cérebro ele vai imaginar jogar água no chão. E o que vai acontecer? A criança vai lá e joga água no chão. O cérebro, ele cria a imagem da ação e isso ativa a memória motora para que ele possa repetir essa ação. Vou te dar um outro exemplo. Vamos pegar um exemplo na escola. O professor ele diz assim, não corram no corredor. As crianças elas escutam a palavra correr e o cérebro ele já associa o comando de movimento. Então muitas continuam correndo e não por rebeldia, mas porque elas entenderam a ação e não a negação. Deixa eu te dar outro exemplo ainda. Vamos pegar um exemplo na nossa vida, na vida adulta. Você diz a si mesmo, não posso errar na apresentação. O seu cérebro, ele foca em errar na apresentação. E aí o corpo, ele reage com tensão, com ansiedade e com bloqueio. E qual que é o resultado?
é justamente o erro que você queria evitar, que é não errar na apresentação, então você acaba errando. Vou pegar um exemplo entre casais. Um parceiro ele vai dizer assim para o outro: não esquece de me ligar, tá bom? E o cérebro, ele cria a imagem de esquecer de ligar. E adivinha o que acontece? Ele esquece de fazer a ligação. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você esteja dirigindo o carro. Você pensa assim: não posso bater o carro. O cérebro, ele visualiza bater o carro. E o seu corpo, ele fica rígido, o que vai aumentar o risco de você acabar perdendo o controle. Pode ser que acabe acontecendo a colisão. Vamos pegar um exemplo na alimentação. Então, uma pessoa está tentando fazer a dieta e aí ela pensa assim: eu não posso comer um doce. O cérebro, ele focaliza comer doce. E quanto mais você tenta resistir, mais vontade você vai sentir de comer o doce. E como que eu posso resolver isso tudo? É o poder de reformular as frases. Então, a boa notícia é que existe uma forma bem simples e eficaz de mudar isso tudo. É substituir o não por comandos positivos e afirmativos. Ou seja, em vez de você dizer o que a pessoa não deve fazer, diga o que você realmente quer que ela faça. Isso vai ajudar o cérebro a criar a imagem correta e também a direcionar o comportamento desejado. Então, seja claro naquilo que você quer. Vou te dar exemplos para você poder fazer isso. Vamos pegar os exemplos anteriores. Então, antes a gente falava: não sobe na cadeira. Uma forma de reformular isso é: fica com os pés no chão, por favor. Perceba que eu não coloquei a negação. Outro exemplo: não grita. Você pode dizer: fale mais baixo. Outro exemplo: não corre no corredor. Você pode reformular para: caminhe devagar, por favor. Outro exemplo: não esquece de me ligar, tá bom? Você pode reformular para: lembra de me ligar mais tarde. O outro exemplo: não erre na prova. Você pode reformular para: faça com calma. Você estudou e vai conseguir. O exemplo da alimentação. Antes você falava: não coma doce. Você pode reformular para: escolha algo saudável depois do almoço. E um outro exemplo para você mesmo, para si mesmo. Você antes dizia: não quero ficar ansiosa. Você pode reformular para: eu vou respirar fundo e manter a calma. Com o tempo, essa mudança de linguagem, ela vai criar novas conexões neurais e o cérebro ele passa a responder de uma forma mais coerente, sem precisar interpretar a negação. E é uma comunicação direta, positiva e funcional. Então, se fez sentido para você, eu vou te dar uma dica de ouro. O cérebro, ele aprende por repetição e emoção. Então, cada vez que você reformula um comando, você vê o resultado e o cérebro ele aprende que esse tipo de comunicação ele é muito mais eficaz. Então, quanto mais emoção positiva estiver envolvida, seja o tom de voz bem mais tranquilo, uma expressão acolhedora, mais rápida essa mensagem ela vai ser compreendida. Vou te dar um outro exemplo. Uma mãe que, ao invés dela gritar assim, não faz isso, ela pode resumir para: se abaixa, olha nos olhos da criança e diz calmamente: eu preciso que você sente agora, para você não se machucar. Percebe ali a diferença, a reformulação? A criança ela vai sentir mais segurança, ela vai entender o comando e ela vai responder de uma forma melhor para aquela situação. Então, se esse conteúdo já está te ajudando, está fazendo sentido para você, está te ajudando a entender os comportamentos das crianças e até mesmo o seu próprio, então já deixa o seu like aqui, porque assim o YouTube ele mostra esse vídeo para mais pessoas que também precisam aprender a se comunicar melhor com as outras pessoas e às vezes com ela mesma, não é mesmo? E também aproveita já para compartilhar com aquele amigo, pai, mãe, ou até mesmo professor que vive dizendo aquela famosa frase: meu filho não me obedece. Mas porque talvez o problema esteja na forma de falar e não na ação da criança.
E para encerrar esse vídeo, eu vou deixar essa mensagem. Palavras moldam o cérebro. Então, quando aprendemos a falar de uma forma positiva, clara e direcionada, nós criamos ambientes mais tranquilos e relações mais harmoniosas. O cérebro ele não entende o não, ele entende o que é dito depois dele. Então, da próxima vez que você quiser que alguém te ouça, diga o que você quer que aconteça e não o que você quer evitar. Fez sentido? Então me conta aqui nos comentários se você já passou por situações em que o não ele teve esse efeito contrário. E é claro, não esquece já de se inscrever aqui no canal e também de me seguir para que você possa acompanhar mais conteúdos sobre a neuroaprendizagem, sobre a neurociência, sobre o comportamento também humano e sobre aprendizagem e financeiro. E se você quiser acessar os meus e-books e materiais exclusivos, é só você clicar aqui no link da descrição que eu vou deixar, tá bom? Obrigada por me acompanhar até aqui, nos vemos no próximo vídeo.